Salve navegantes, meu nome é Thaís Alves, sou mãe do Rudá, que tem 1 ano e 7 meses atualmente. O impulso de gravar esse vídeo veio muito da vontade de compartilhar um relato de parto, um relato do nosso parto, né? E muito do ponto de vista, por ser um relato do ponto de vista pessoal, mas que eu vejo que esse reflexo com outras mulheres, né? A gente refletir a nossa história na outra mulher é muito forte, é muito potente. E assim como as histórias, né, que a gente lê nos livros, essa troca de palavra, né, entre nós, onde somos refletidas uma na outra, faz muito sentido e permite que a gente tenha acesso a sentimentos e percepções sobre a gente mesmo. Então, foi muito forte, né, inicialmente essa vontade de relatar como foi o nosso parto. E inclusive porque veio de um lugar que foi um planejamento de um parto domiciliar e que depois se transformou numa cesárea. E aí entra numa questão de falar sobre o parto humanizado, né, ou o acompanhamento do parto humanizado e o porquê. E aí também gostaria de falar um pouco sobre como eu entrei em contato com o universo do parto humanizado. Então é uma história que começa um pouco antes. Para não estender tanto, né, eu vou falar um pouco de forma superficial, porque é um assunto que, a partir do momento que uma criança nasce, não só nasce uma mãe, mas também nasce uma outra concepção sobre a nossa própria história como mulher, né? Então, eu consegui enxergar a minha história até aqui como mulher e construir a partir dessa história. Então é como a gente se perceber, né, de forma muito crua, a partir desse olhar do outro também, que é o nosso filho, esse contato. Então faz a gente se analisar de uma forma muito profunda. E aí perspassa também em temas que é dentro da maternidade o que não é dito. Então a gente compartilhar esse espaço que tanto dizem, né, que é de solidão, de uma mulher que é mãe, dentro de uma sociedade, é também porque essa sociedade, ela fez um isolamento, né, para as mães, para as crianças, para os corpos pretos. Então, como é a gente começar a falar, né, a partir do momento que estamos à margem. E aí, para mim, essa perspectiva de compartilhar um relato de parto e sobre o parto humanizado é também trazer à tona esses sentimentos que eu acho que a gente compartilha na nossa história individual alcança também um potencial coletivo, né? Então, inicialmente, como eu entrei em contato com o parto humanizado, eu trabalhava no hospital, numa maternidade, e fotografava partos. E foi uma experiência muito incrível, porque eu passei por momentos de muita intensidade, de chorar, né, durante os partos. E passei por momentos de estresse, de ter que gravar e fotografar 10 partos seguidos num dia. Isso, partos cesáreas. E aí era muito louco, porque eu percebia que eu que não sabia do que estava acontecendo ali de forma técnica, mas sobre olhar, né, a minha concepção de observar aquelas cenas, e que era emocionante, eu comecei a perceber que algumas coisas ali estavam erradas, e era uma maternidade particular. Então, de sensação minha, dentro daquela maternidade, era muito de questionar o porquê que as coisas eram daquele jeito, de ver que algumas coisas traziam desconforto, né? Então, as crianças nascerem e parecerem uma linha de produção de fato. Então, terem dias que tinha fila de carrinhos, né, de bercinhos para entrar no BA, que era onde eles tomavam banho, no berçário. E aí ter fila de criança para poder subir pro berçário, ter fila para tomar banho no berçário.
E aí todo aquele movimento quando a criança nasce e a falta de atenção para com a mãe, então enquanto os médicos estão fazendo a cirurgia, tá conversando sobre série, sobre o futebol que viu ontem, sem dar de fato aquela atenção humana para quem tá ali parindo, né? Exercendo a força e o ato de parir. Então isso eu comecei a achar muito estranho dentro da maternidade. Aí alguns dias tive a possibilidade de gravar parto normal dentro dessa mesma maternidade. E aí eu comecei a perceber a figura da doula. Então era um outro tempo de parto. Então a gente ficava até às vezes, eu trabalhava 10 horas por dia, trocava de plantão, chegava no outro plantão e eu acabava fotografando aquele parto que eu comecei a acompanhar no dia anterior, porque às vezes a mulher ficava muito tempo, né, em trabalho de parto e aí cruzava os nossos plantões, eu acabava pegando a mesma mulher para fotografar, né, a mesma família. E aí eu comecei a perceber que esse tempo mais dilatado para a criança nascer, aonde podia estar com uma luz apagada, colocar um som que a mãe curtisse, ter uma atenção. E aí eu comecei a perceber a figura da doula dentro daquele espaço do ambiente, né, do parto, que era uma figura de uma mulher que estava ali sempre dando sustentação para a mulher na hora de parir. Então parecia para mim, assim, olhando de fora, que não conhecia nem sequer o que era a palavra doula, era algo muito distante de mim e muito menos eu saber o que era parto humanizado, eu comecei a olhar para essa figura da doula e perceber a importância dela dentro daquele espaço, embora tivessem as parteiras também, que aí eu comecei a perceber através da fotografia, que eu estava lá para fotografar, eu estava como observadora, como era também diferente da cesárea, essa questão do tempo e da permissão da mulher ser protegida, amparada na hora do parto. Então começou daí. E aí eu comecei a buscar mais informações, né? Conversar com as enfermeiras, com as doulas, com as parteiras, sobre o que era aquele universo que eu não tinha noção, né? E que comecei a perceber através das lentes. O que me levou a fazer um curso de doula, depois que eu saí dessa maternidade onde eu fotografava. E aí eu comecei a fazer esse curso de doula, onde eu tive acesso a, de fato, o que era saber o que era parto humanizado, atendimento humanizado, durante o processo de gestação, parto e pós-parto, né? Comecei a ter consciência de coisas que eu não sabia, porque inclusive dentro do ambiente onde a gente estava estudando, né? Ele era muito horizontal, que foi no Multiplicando Doulas. Então, lá dentro, ele era horizontal porque tinham mulheres que estavam grávidas, tinham mulheres que já tinham filhos, tinham mulheres que tinham passado por cesárea, por parto normal humanizado, porque a questão da humanização, independente de ser parto normal ou cesárea, é que o atendimento, a assistência a essa gestante, a família muda. Humanizado, você simplesmente olhar que o outro é um ser humano e olhar nos olhos, respeitar a vontade dela, daquela família, né? Porque quando a gente tá grávida e quando a gente vai parir, a gente se sente muito sensível e às vezes desamparada se a gente não tem a informação ou a atitude ou o apoio de, naquele momento que a gente está de frente com profissionais, falar qual é a nossa vontade, de fato. Então, o profissional humanizado, ele nos explica, né, quais as opções naquele momento e nos auxilia também a tomar as nossas próprias decisões, sabendo que o corpo é nosso. Não pertence ao profissional. O corpo é da mulher que está parindo. Então, esse respeito às nossas vontades, esse respeito ao corpo da mulher, ao corpo do bebê, ao corpo do acompanhante ou quem tá ali com a gestante é totalmente crucial, assim, para definir o nascimento, né? Definir o nascimento no sentido que é importante a gente pensar sobre as formas de nascer, sobre o nascer. Porque tudo vem daí, né? A essência
da continuidade da vida. Então é de super importância a gente começar a falar sobre as formas de parir, né, e a assistência que se dá às mulheres na forma de parir. E inclusive a gente falar sobre relatos de violência, né, para que a gente possa ser testemunha que isso não aconteça mais. Mas partindo de um pouco disso que eu falei, né, e aí trazendo de volta pra minha experiência, depois de ter começado, né, a ter essa experiência, inclusive no curso de doula, sobre o parto humanizado, o parto normal, que era algo que na minha adolescência eu tinha muito medo. Eu tinha medo de... Primeiro eu não queria ser mãe, depois eu tinha muito medo de parir, porque eu achava que era muito doloroso e que eu não seria capaz e que correria risco de vida. E de fato tudo isso também é uma verdade, mas não a verdade suprema, existem outros caminhos, né? Inclusive esse do parto humanizado, do parto normal, e a gente ser assistenciada, e que pra mim a minha escolha de ter um parto domiciliar veio daí, veio da força que eu tive de confiar no meu corpo e tomar uma decisão que era ter um parto normal e ter um parto normal domiciliar. Isso foi um caminho. No decorrer dessa gestação eu tive esse acompanhamento da equipe, né, do parto domiciliar, e tive acompanhamento da minha doula, que foi a Ju. Então foi muito importante para mim ter esses dois acompanhamentos, porque eu fiz as consultas no posto de saúde e o atendimento era muito diferente, que era desde a questão de entrar no posto de saúde e cumprir um protocolo, né? E eu percebia muitas coisas assim que eu nem debatia, nem fazia questão de debater com a profissional que me atendia, né? Que às vezes era enfermeira e às vezes era médica obstetra. Eu não fazia questão de debater porque para mim seria um desgaste falar com ela sobre o que eu penso e ela trazer esse olhar de parto normal, loucura. Você já vai fazer uma cesárea. Então colocar um ponto final definindo a sua escolha. Então isso pra mim também foi algo que ter o acompanhamento das meninas, das parteiras e da Ju, de dar uma sustentação, né? Como se também você estivesse num lugar de incertezas, por mais que você tenha informação sobre as coisas, mas também você tá num lugar flutuante. E o acompanhamento dessas mulheres, elas não pegam o seu protagonismo, mas sim elas dão sustentação para que você seja durante toda a gestação e seja na hora do parto, seja você. Essa força vem de você, né? Então, desde o primeiro momento até o final, é a gente, de fato, se transformar numa mulher autônoma e protagonista da nossa própria vida. Então, aí já é, na maternidade, antes do bebê nascer, já é uma mudança muito radical na vida de uma mulher, né? Por conta de toda a estrutura que faz a gente sempre desconfiar da gente, desconfiar do nosso corpo, e de repente você sabe que tá grávida e aí você vira a chave muito rapidamente. Do tipo, eu tenho, né? Eu tenho a consciência do meu corpo, eu tenho a consciência da minha força e do meu poder como pessoa, como ser humano, como mulher no mundo, né? Então a maternidade, ela também leva a gente para esse lado de ser mais certeira nas coisas. E aí passei esse tempo, esses meses, e chegando próximo do último mês de gestação, aconteceu várias coisas, assim, desde do meu filho tá transverso, né? Ele tá viradinho. E aí a gente fazer vários exercícios em casa pra poder virar, né? Tentar virá-lo de forma ainda um pouco menos invasiva, né? Que eu fiz, até cheguei a fazer umas manteadas, tive a experiência de também receber massagens, né? Que facilitariam a virada dele. E aí depois de 2 semanas ele virou, antes do nascimento.
E a última semana de parto, a última semana, né, pré-parto, eu entrei em pródromos e fiquei a semana inteira já com contração, com muitas dores. Então foi uma experiência assim que, por eu ter ficado uma semana em pródromos, foi muito doloroso, mas foi um gesto de muita insistência minha também, de estar desejando e querendo que ele nascesse em casa, né? E aquele esforço pra dar tudo certo, né? Que até de falar eu sou. Porque é uma força, assim, que é muito surreal que vem. E fazendo exercícios e com acompanhamento das meninas, do Gerê também, que é o pai do Rudá, meu companheiro. E a gente fazendo todo esse esforço para que de fato fosse um parto normal domiciliar. Sendo que uma semana antes eu cheguei a sonhar que seria uma cesárea. Então, pra mim, no fundo de mim, eu tava acreditando que seria um parto normal, mas por esse aviso, né, inconsciente ou do lado espiritual, foi me avisado que seria uma cesárea. Mas eu quis ficar até o final, esperar a bolsa romper, né, ter essa possibilidade de ficar o tempo máximo dentro da minha casa até ir para uma maternidade. Que a gente escolheu o Amparo, né, maternal. E lá a gente realmente foi encaminhado para uma cesárea porque aconteceu uma série de intercorrências, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a experiência de parto, de fato, ela é uma experiência que dá para você elaborar durante uma vida inteira. Então eu tô falando de uma forma mais superficial e depois eu posso falar de forma mais profunda, né, de outros detalhes. Mas que a gente pôde passar. Eu pude viver a experiência de ter essa uma semana na minha casa, tendo pródromo, sendo acompanhada, fazendo exercícios, sendo amparada, né, acolhida, vivendo a minha força, vivendo o que era sentir uma dor, vinha a contração. E o que eu faço com essa dor, né? Pra onde eu levo ela, encaminho, a questão da minha liberdade de lidar com aquele momento, de deixar a contração vir e ir embora. Então foi muito importante. E aí do último dia, né, que foi quando minha bolsa rompeu, e aí depois de umas 10 horas eu tive que ir pra maternidade, eu tava muito mais certeira de não, o que tiver que acontecer vai acontecer, vamos para a maternidade, porque eu já tinha meio que na cabeça nessa questão que poderia também ser uma cesárea e não colocar como um ponto final, que só é daquela forma, não pode ser de outra. Mas que também com apoio e informação, a gente tá mais preparada para seguir qualquer caminho ali. Mas tendo a consciência de que a gente tá de fato amparada, porque intercorrências podem acontecer também. Mais dessa minha experiência de ter transformado, né, ter sido um parto domiciliar transformado por necessidade numa cesárea, fica pra mim muito forte, e até pelos relatos também que eu ouvi de mulheres que fizeram cesárea por opção ou porque foram pressionadas ou que não tinham informação ou que era um parto humanizado ou tinham medo de fazer um parto normal, de ter um parto normal, e aí foram direcionadas para uma cesárea, sem ter a opção de escolher, né? Sem ter a opção de saber o que era um parto humanizado ou um parto normal. E aí fica muito pra mim disso tudo, assim, de ter essa consciência de que a gente tem escolha, né? E primeiro as opções serem apresentadas pra gente de uma forma mais assertiva, de uma forma mais sincera, do que já direcionarem a gente pra ter um parto normal ou um parto cesárea, né? De você, de um lado, né, você, enquanto nos hospitais particulares eles induzem mais você ter um parto cesárea porque é mais favorável para o sistema em si, do outro no público te incitam a ter mais parto normal.
E aí apresentam qual como quer. Então, a maternidade, o nascer, ele vira uma indústria também, como qualquer outra coisa que pode ser vendida, vira um produto. E esquece que ali tem vidas humanas, que ali tá nascendo uma criança. E aí dentro do parto cesárea também, como no meu caso, que foi uma urgência, que de repente eu já estava sentada na mesa e depois desenrolou num monte de coisa, né? Eu perdi muito sangue. E aí uma coisa também que fica muito em mim é que é tanto dito de homens que perderam suas vidas na guerra e não falam das mulheres que perdem suas vidas tendo filho. E não falam do quanto que a gente perde sangue parindo a humanidade, que é todo mundo que tá aqui, vocês que estão me assistindo, eu, minha família, o mundo completo. Quantas mulheres tiveram que se sacrificar desde o momento do parto, perder sangue, ter dores, passar por esse momento da vida que é tão potente, tão forte, tão subjetivo, que te leva a tantos lugares e isso não ser falado também, né? E aí isso é muito louco, porque me faz pensar para onde a gente está indo se a gente não fala sobre o nascer. E depois da educação e do espaço de educação para essas crianças que estão nascendo também, fora de falar como elas nascem. E a gente ser induzida a ter escolhas sobre a nossa maternidade e a forma de nascer. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar.